Olá, bom dia a todos. Bom dia. Gente, hoje de novo, né? Dia especial, véspera de ano. Nós demoramos esses minutinhos aí para que o pessoal possa conseguir entrar. Quem puder compartilhar com os amigos, com grupos, nós agradecemos, tá bom? Nós já vamos iniciar daqui a alguns instantes. Tem algum aviso hoje? Não, né? Nós temos... Amanhã não tem transmissão nenhuma, né? Nós não vamos compartilhar nada. Sábado, 7h30 da manhã, nós vamos estar com o pessoal da Rádio da Barra fazendo primeiro programa, vamos compartilhar por aqui. E na segunda-feira nós retomamos todas as transmissões, todas as atividades, né? Segunda com o Sermão do Monte, na terça nós temos, como não é coincidência, mas nós estamos iniciando o ano com o capítulo 1, né? Nós encerramos em novembro, outubro nós não fizemos, justamente para iniciar o ano com o capítulo 1 da mesa do Evangelho. Então, na terça, primeira palestra do ano com a mesa do Evangelho, vai estar o Rodrigo Daniel, de Macatuba, o Eduardo, de Bauru, e eu. Nós vamos estar falando do primeiro capítulo do Evangelho. Na quarta, retomamos o estudo dos Espíritos. Na quinta, lembra que nós avisamos, né, que nós estaremos mudando o bate-papo da sexta-feira para quinta. O Edmilson, que tem o Evangelho no Lar na sexta, Edmilson, resolvemos o seu problema do Evangelho no Lar. Então, os bate-papos nós vamos fazer às quintas, às 19h30, no mesmo horário, só que na quinta. E vamos iniciar o ano com uma alegria muito grande. Nós vamos estar falando com a Alice Guega, que participou do filme do Divaldo, que é a irmã do Divaldo, que comete suicídio. Ela vai estar batendo um papo com a gente, extremamente agradável, extremamente educada, super solista desde o primeiro contato. Então, nós vamos começar o primeiro bate-papo do ano com o pessoal do mundo artístico. A gente fez isso bastante ano passado, espero que vocês gostem. O Ricardo está pedindo para mandar um abraço para Cambé, no Paraná. Bem-vindo, Ricardo, obrigado pela companhia, logo cedinho. Então, vamos lá, Ana, mais algum recado? Não, só agradecer a todos já de antemão por esse ano, por mais um projeto que foi abraçado por vocês e nos dá força, que é o Evangelho no Lar. Já desejar feliz ano novo para todo mundo, antes que no final a gente acaba se estendendo e eu não fale. Gratidão a todos por estar com a gente, pela força que vocês dão, o carinho, né? O apoio, a força espiritual que vem de vocês a gente não conseguiria fazer nem metade, só nós. Então é minha gratidão mesmo, minha gratidão. Só lembrando, nós programamos, né, vocês viram que está fixado na página lá, de fazer o sorteio do livro Parábolas de Jesus, volume 2, e como muitas pessoas ainda talvez não tenham entendido, nós vamos deixar para fazer o sorteio hoje à tarde, tá? Como a gente tinha o Evangelho agora de manhã. Então, quem tiver lá, está fixado na página, tá? Oi, Natália, ficamos preocupados depois de notícia, tá? Como está fixado lá na página, então dá tempo ainda, quem quiser, é um livro muito bacana, tá? Das Parábolas de Jesus, o Rafael que montou, mas a participação de muitos amigos queridos, um livro fantástico. Nós usamos muito o Parábolas 1 no nosso projeto das Parábolas de Jesus esse ano, durante a pandemia, né? E o Rafa se tornou um grande parceiro, um grande amigo nosso em todas as atividades. Então, quem ainda não foi, é só entrar lá na publicação, marcar 5 amigos. Nós pedimos para quem puder e quiser entrar, conhecer a nossa página no nosso canal no YouTube, está lá como Centro Espírita Amigos do Bem também, se inscreva, a gente sempre deixa, e lá ficam gravadas. Eu sempre acho mais fácil procurar as nossas atividades pelo YouTube do que às vezes aqui pelo Face, né? Tem muita coisa e vai ficando para trás, é mais complicado. E lá tem por palestra, por palestrante, por data, estudo por questões, então é bem bacana quando a gente vai procurar, tá bom? Para quem não viu ainda, hoje, o mês todo, né, desde o dia 1º de dezembro,
Nós pedimos para muitos amigos nos enviarem vídeos falando de esperança. O Jim mandou cantando, o Fernando também, o Ed, o Paulo e a Leia, outros leram, outros falaram que estavam sentindo, queriam falar. E hoje nós encerramos o mês de dezembro com uma mensagem que nós tentamos cada um fazer um pedacinho de uma música, e já está na nossa página como Bom Dia. Então, grandes talentos foram revelados. O pior é que é verdade mesmo, teve gente que se escondeu. A Camila escondeu o ouro, falou que não sabia, e depois o Tom tá não sei o quê, o Tom tá não sei o que lá. O The Voice do amigo Centro Espírita Amigos do Bem começou, gente, é ver com o coração, não é para dar risada. Mas ficou bem legal, tá lá na página. Foi uma maneira da gente encontrar, cada um fez um pedacinho, faltaram pessoas, claro, e gostaríamos de colocar todos, afinal de contas, todos nos ajudam demais, mas nós pegamos os que sempre estão com a gente, que se propuseram. O Edmilson ficou com medo, a Cássio ficou com medo, isso chama medo. O Edmilson falou assim, que tudo que é postado na internet fica eternizado, então ele não quis se expor, não tem problema não. O Flávio que mandou vídeo pra gente, obrigado, Flávio tá por aí. O Flávio participou com a gente enviando um vídeo, uma mensagem muito bacana. Então, muito obrigado a quem participou, Juquinha daqui de Pederneiras está com a gente aí. Nós ficamos muito felizes com todas as mensagens que nos enviaram para que a gente pudesse publicar na página. Muita gente gostou, muita gente compartilhou. Teve muita gente que falou para a gente, nossa, podia ser assim o ano inteiro, falando de esperança, né? Eu também acho. É que surgiu essa ideia, para variar, a espiritualidade dá trabalho para a gente. E quando surgiu a ideia, no finalzinho de novembro, nós entramos em contato com todo mundo topou. Tiveram alguns vídeos que nós não conseguimos colocar, e vamos colocar agora durante o começo do ano. Mas todos que nós convidamos, com raríssimas exceções, por algum motivo, porque não podiam, porque não queriam realmente, não participaram, mas nós praticamente convidamos todos que tiveram com a gente esse ano, que fizeram palestra, que participaram das nossas atividades, para estarem com a gente. Foi uma alegria muito boa, foi uma surpresa muito bacana, porque todo mundo gostou muito. Alguns vídeos grandes, né, 5 minutos, outros curtinhos, enfim, teve para todo gosto. E hoje, vocês vão ter que ouvir, para quem quiser, a vergonha que nós passamos tentando fazer essa homenagem para todos que participaram da gente. Então, é o que eu disse, realmente. Nós gostaríamos que todos que estão na página, a gente sabe o nome de todo mundo que está sempre com a gente, que todos tivessem participado, mas sintam-se parte dessa pequena, é realmente uma singela maneira que a gente encontrou de encerrar o ano, colocando algumas das pessoas que sempre estão com a gente, que participam das atividades, que nos ajudam tanto nas campanhas, né? E esse ano foi um ano muito corrido, muito complicado, né? Vocês nos ajudaram muito com as cestas, agora com os presentes dos nossos velhinhos lá do asilo, enfim. Esse ano nós dependemos muito. Eu falei isso outro dia na palestra que pediram para fazer semana passada, nós não tivemos palestra aqui no Rio do Bem, nós encerramos com uma palestra lá em Ubatuba. Eu brinquei que, infelizmente, foi à distância, né? E falando justamente disso. Um ano muito, muito complicado, um ano muito difícil para muita gente, mas que nós não podemos apagar. Eu falei isso na semana passada, que muita gente fala, né? E hoje à noite nós vamos ouvir muito isso, nossa, nós precisamos apagar 2020 da história, e eu acho que não. Eu acho que nós precisamos tirar tudo que pudermos de proveito, de aprendizado desse ano, né? E como eu disse, teve muita gente que vai falar para a gente que foi o melhor ano da vida, né? Nós tivemos muita gente voltando para a realidade espiritual, mas tivemos muita gente nascendo. Tivemos muitos pais e mães que, se nós perguntarmos, vão nos falar que o ano de 2020 foi o ano mais feliz da vida deles, embora com todos os problemas, com tudo que nós vimos nesse ano, né? Tomara que 2020 realmente sirva, como a gente conversou lá no comecinho da pandemia, quando a gente estava no estudo do Livro dos Espíritos, e praticamente na segunda semana que nós estávamos com as atividades paralisadas, nós estávamos justamente falando de flagelos destruidores, lei de destruição.
E tomara que a gente entenda que a espiritualidade nos disse, nos fala que fica muito claro que não foi a primeira pandemia, a primeira situação complicada da humanidade, e nem será a última. Mas que nós consigamos tirar proveito, né, de tudo que foi esse ano tão complicado. Então foi nesse sentido que nós tentamos fazer essa homenagem com uma letra de música que foi escolhido pela maioria dos trabalhadores, das pessoas que nos ajudam aqui, que é uma mensagem muito interessante, né? Então fica o convite lá, fica o convite de novo ainda, então fica... Tava sem som, né? Beleza, voltou. Tá jóia agora? Voltou? Voltou, Edmilson voltou, Elô, Natália, agora voltou, acho que é normal, né? Deu essa caidinha. Tem gente... Voltou aí para todo mundo? Para a gente aqui, aparentemente voltou, beleza? Beleza. Então, já. Então, eu estava falando só do sorteio, gente. Nós vamos fazer o sorteio hoje à tarde, está lá fixado na nossa página. Então, marquem seus amigos. Obrigado, Flávio. Obrigado, Valéria, Edmilson, Camila, tá jóia. Então, tá lá o convite. Quem quiser e puder, entre lá para concorrer ao sorteio. Teve gente que fala, não vou nem colocar porque eu nunca tenho sorte e tal. Põe lá, quem sabe, né? E é um livro, como eu falei para vocês, muito bacana, muito útil, muitos amigos queridos que participaram do livro. Então fica o convite para quem não fez ainda, faz lá, marca lá, mesmo os nossos, tal. Tem gente, não vou, porque marca lá, divulga para a gente, por favor, principalmente divulgar o livro, que a gente acha que é um livro muito útil, nós usamos, como eu disse, o primeiro. Fica o convite para vocês lá, tá joia? E a gente faz o sorteio hoje à tarde do livro e a gente encaminha para quem ganhar o livro. Semana que vem nós vamos fazer de novo mais um. Nós ganhamos alguns livros do Rafa, nós vamos fazer com vocês. Tá joia? Ana vai fazer oração, enquanto isso eu vou escolher uma parte aqui, vou abrir o livro para a gente poder iniciar o nosso evangelho no lar de hoje. Bom dia a todos novamente. Convido a todos a uma oração, a abrirem seus corações e convidar Jesus nesse momento, toda a espiritualidade amiga, a estar em nossa casa, nesse Evangelho do Lar. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, mais um dia de vida, por estarmos acordados, levantamos, sem problemas de saúde. E a nossa gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estarmos vivos. A Jesus, nosso Mestre, pedimos que esteja em nosso lar e todos os seus companheiros de luz que acompanham o Evangelho, protegendo o nosso lar, nossa família, e estendendo esta proteção a todas as pessoas, aos nossos vizinhos, à nossa cidade, ao nosso país, estendendo essa proteção aos nossos irmãozinhos de rua, estendendo esta proteção às pessoas que sofrem, que padecem, por estarem em hospitais ou passando por momentos
doloridos, né, do Covid, que Jesus e seus trabalhadores de luz acolham a todos e leve o bálsamo de amor e paz a cada coração. Pedimos a todos que coloquem a água para ser fluidificada durante o nosso Evangelho no Lar. A espiritualidade está conosco nesse projeto sempre, em nome de Jesus, e essa água será modificada conforme a necessidade de cada um, conforme a sua dor, seja ela física, seja ela espiritual, dando força e coragem para seguirmos em frente. Lembrando sempre que estamos neste mundo de passagem, somos seres espirituais numa experiência aqui na Terra, e que consigamos cumprir o que nós prometemos, junto com Jesus, junto com os nossos irmãos espirituais, nosso anjo da guarda. Gratidão mais uma vez, e que esse amor se estenda por todos, por todo o nosso lar, como eu disse, mas por todos os nossos que estão próximos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, vocês viram que eu dei risada na hora que eu abri, que eu mostrei para ela, que ela foi começar a fazer. Então, eu abri aqui, ó. Eu sempre abro no começo, para não correr risco da gente... Sempre acaba, naturalmente, indo para o final, né? Para você aí, a página 70, 67. Então, eu coloquei aí, quem tiver com o Evangelho, eu vi aí que a Beth sempre gosta de acompanhar, já falou que está com o Evangelho dela na mão. Eu deixei para vocês aí na capa, na transmissão, ó, capítulo 4, caiu aqui no item 18, que é um item grande. Mas o capítulo, tenho certeza que quem vai gostar é a Camila. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o segundo item, o segundo subitem aí do capítulo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, quem tiver com o Evangelho na mão, capítulo 4, item 18, tá? Dá um minutinho para quem quiser, eu sei que tem gente que gosta de acompanhar lendo. Só para pegar, a Beth já estava com o livro na mão, a Beth já conseguiu encontrar o capítulo aí, o item que nós vamos fazer a leitura e vamos conversar um pouquinho. Todo mundo aí? Olha lá, falei, ó a Camila. Já deixou pronto para o encontro das famílias hoje à noite, né, Camila? Para a gente dar uma acalmada no coração. A Cássio chegou por aí também. Bom dia, Cássio. Então, tá joia, gente? Quem queria pegar, deu tempo aí, conseguiu encontrar. A Beth já está com o dela lá na mão. Se alguém mais quiser, nós já vamos iniciar. O trecho hoje é grandinho. A Ana faz a leitura, nós fazemos um bate-papo depois. Hoje nós vamos passar, com certeza, das 7h30, né? Olha lá, a Josiane também falou que está com dela lá. Vamos lá, então, gente? Pode ir? Uhum. Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo parte 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família
ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer os que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem que perturbá-la o egoísmo nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Pegou? Quer começar? Começa. Eu acho que isso vem acalentar muitos corações de mães. Essa semana eu atendi no atendimento fraterno, atendi não só uma mãe, mas outras mães em desespero. E essa parte do Evangelho acalenta, eu acho, o coração, apesar que a gente sempre fala, cada um tem um tempo de luto, cada um tem um tempo de dor, né? E se eu pudesse, no atendimento fraterno, eu sempre digo isso a elas, eu não falaria nada, eu daria um abraço, como a gente está longe, então eu sempre mando os meus sentimentos realmente, e depois tento conversar a respeito um pouco da doutrina, mas é muito difícil para uma mãe entender isso. Sobre os laços de amor eterno, e está aí, hoje caiu, sobre os laços de amor verdadeiro e eterno. E também eu queria... aconteceu algumas coisas essa semana e isso também caiu muito para mim, aliás, sempre é para a gente, principalmente para quem está mais próximo do que está falando. Por que será que, às vezes, a gente ama tanto uma pessoa que não nos ama? Por que será que, às vezes, a gente tem tanta estima, tanto amor por uma pessoa que nos ignora, que nos simplesmente nos usa até para querer conseguir coisas materiais sem escrúpulo nenhum, não importa o grau de parentesco, não importa o grau de parentesco, um pai com um filho, enfim. E esse filho continua amando e não dá para entender. E aí, nesse atendimento fraterno, vamos dizer assim, eu fiz a comparação com essa pessoa como a criança que nasce tocando piano com 5 anos e nunca tinha visto um piano na vida, senta e toca esse piano, ou uma criança que faz contas de matemática, de física, enfim. Ou seja, ela aprendeu... Não, ela aprendeu já com o espírito, aquilo já vem dentro dela. Então, esses laços de família, muitas vezes nós já aprendemos a amar pessoas muito difíceis, mas amar com o espírito. E isso, por mais difícil que seja quando você se encontra no mundo de hoje, no mundo quando a gente reencarna,
e essa pessoa continua não te amando, continua te usando, continua te desprezando emocionalmente, enfim, não te dando o suporte que deveria, e essa outra continua amando, e tudo tem um limite na vida, né? A gente tem que amar, mas tudo tem um limite. É porque você já aprendeu a amar essa pessoa como espírito. Você até se propôs em vir junto para tentar acertar, para tentar ajudar, mas a outra não quer ser ajudada. Isso não impede que você tenha esse amor por ela. Esse amor verdadeiro. Pode ser que ela não tenha ainda esse amor verdadeiro, mas terá. E quantos casos, acredito eu, que acontecem em família isso, sabe? Quantos problemas de família que a gente passa por isso. E esse capítulo da reencarnação nos fala do amor verdadeiro que fica e o amor de interesse não. Isso explica muitas dores, muitos desgastes. Isso é um depoimento pessoal meu com as minhas experiências, que caiu para mim como um bálsamo. E acredito que para essa pessoa que eu estou falando também. Tudo que eu disse se concentra em. Isso acabou me emocionando um pouco, porque eu não esperava ouvir exatamente o que eu disse para essa pessoa. A gente ama, quando a gente aprendeu a amar alguém, de verdade, a gente ama com espírito, a gente não ama só com o corpo físico. Então, se você não pode fazer mais nada por essa pessoa, porque ela não quer, né? Faça oração. Ajude em oração. Um capítulo importantíssimo, falando sobre todas as nossas diferenças da reencarnação, não só, principalmente no meio dos nossos familiares, onde a gente mais vive, né? Mas também em todos os nossos relacionamentos. Tem uma mãe dizendo aqui, o que dizer uma mãe que chora copiosamente por ter um filho homossexual? Podemos dizer que ela não conseguiu enxergar ainda, não aceitou, talvez por um momento. Eu acho que todo mundo tem um tempo de aceitação, mas a minha mãe, o amor é eterno, né? Meu filho não gosta de mim, é terrível, não sei se de vidas passadas enviaram ele para que eu ajudasse, mas ele não quer ser ajudado, dentro da rebeldia dele, muito sofrimento. Rosa, nada é por acaso, ninguém está aqui a passeio, muito menos na mesma família. É o que eu falei, quando a gente ama, a gente pede sim para vir junto, para ajudar esse ser amado, né? E ele te ama. Difícil dizer que ele não te ama, um filho não ama uma mãe, mas cada um ama do seu jeito. Às vezes não aprendeu ainda a amar como a gente gostaria ou como deveria, né? Tudo bem? Gente, o capítulo trata de laços de família que se fortalecem com a reencarnação e não se desfazem. E não à toa que Kardec coloca esse capítulo, e vocês vão ver depois, quem quiser ler o capítulo todo, é muito grande não, ele é extenso, muito importante, porque ele trata de um assunto, justamente não foi à toa, né, como nada que o codificador nos apresenta através dos espíritos, dada a importância que deu. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e dentro desse item ele está colocando o subitem: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade de existência os rompe. O comentário dele é muito em relação ao que nós sempre fomos questionados dentro da doutrina espírita, por quem não é espírita, principalmente, para quem tem outro tipo de crença, no seguinte sentido: a justificativa é muito em relação a, mas espera um pouquinho, se existe a reencarnação, como é que eu fico vinculado ao meu filho ou ao meu pai, ou à minha mãe, ou à minha irmã? Esses são os questionamentos normais que nos fazem em relação à reencarnação.
E o que ele vem nos dizer nesse item 18 e nos demais, depois aprofundando o assunto, é justamente no sentido de que fica muito claro que o que romperia os laços, e ele não fala isso nesse item, vai falar mais para frente, e nós podemos conversar quando nós conversamos sobre esse item com alguém ou alguma palestra, é de que a unicidade de existência, sim, poderia romper. Por quê? Nós estamos vendo vários relatos aqui. A Ana leu 1 ou 2, eu vi a Natália comentando, e eu sei da história, das dificuldades, o que a Ana está comentando, eu vi a Josiane comentando, vi a Rose, a Cris, muita gente comentando. Com certeza, a hora que eu comentei, a Camila falou para mim, a espiritualidade agindo. Se nós pensarmos em uma existência só, vocês vão concordar comigo, e aí a parte racional da doutrina vai nos dizer isso, de que aí realmente existiria a possibilidade de um rompimento de elo de ligação afetiva? Por quê? Eu vou dar 2 exemplos muito claros, para depois a gente falar um pouquinho do texto do item 18. Eu sempre dou esse exemplo, que é muito pesado e muito difícil. Muita gente falou, olha, e a Ana comentou, ama de qualquer jeito ele ama, às vezes é o jeito dele de amar. Não, gente, não necessariamente. Eu posso ter vindo nessa existência, a Natália está falando aqui, enquanto eu e minha mãe não nos acertamos nessa vida. Quem disse para nós que todos nós já aprendemos a nos amar? Dentro do círculo familiar ou não? A orientação era super simples de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Ele não falou amai-vos os vossos filhos, os vossos pais e os outros mais ou menos. A orientação era para que nós conseguíssemos nos amar como irmãos. Mas, como ele sabia, como a espiritualidade, como o Pai sabe, que nós, no estágio que nós nos encontramos, nós não temos essa capacidade, qual a forma que foi encontrado de fazer com que isso fosse um pouco mais possível? Criando as famílias. Por isso, a importância é tão grande, e isso não é ser de direita, de esquerda, de centro, que está na hora da gente separar a política de tudo isso, tudo que nós estamos vivendo, que está sendo politizado. Por isso, dá tamanho da importância da família. Por quê? Porque foi onde encontrou o Pai uma forma de que nós conseguíssemos, tentássemos de uma forma mais fácil, entre aspas, nos amar. Por quê? Porque todos vão concordar comigo que até um determinado momento é muito mais fácil amar o filho que nasce dentro da nossa casa do que um estranho. Embora muitos vão falar, não, mas tem muita gente que eu amo mais o meu amigo, mais um primo, do que o meu irmão. A Natália está falando da mãe, e como a Natália, gente, nós abrimos aqui para comentários, todos nós, vamos falar assim, mas eu tenho um problema, eu não consigo abraçar meu pai, não consigo beijar meu pai, eu não tenho afinidade nenhuma com meu pai. Como tu pensa só com a minha mãe, eu tenho. Não, eu não tenho afinidade nenhuma com meu filho. E tem gente que acha isso absurdo, e não é, nós estamos cansados de ver. Do mesmo jeito que eu falo, olha, eu não tenho afinidade com o meu pai, muitos pais vão falar, eu não tenho afinidade com o meu filho. Nossa, que absurdo. Não é absurdo. São realidades que nós vivemos diariamente. Diariamente. Nós temos muitos exemplos próximos de nós, às vezes nem tão próximos, outros dentro de casa, de que isso é fato. Então, o fato de não amarmos ainda, vários motivos tem. Primeiro, eu posso não ter aprendido ainda o que é esse sentimento. Segundo, eu posso ser um desafeto. A reencarnação está aí para nos provar. Mas não voltou na existência corpórea para fazer com que isso fosse resolvido e acertado? Voltou e eu não quis. Voltou e nessa oportunidade eu não quero. Não quero. Eu simplesmente não consigo. E voltando no que a gente sempre conversa, mas não é possível. Não é possível. É sim. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, que trazemos todas as nossas experiências e o que nós somos moralmente para essa existência. Então, se nessa existência eu ainda não consegui aprender a amar, se nessa existência eu ainda não consegui
entender que era necessário esse resgate, essa relação próxima que eu precisaria ter aprendido e aproveitado a família, e nós estamos falando de fortalece os laços da família, por quê? Eu tenho meu livre-arbítrio e eu ainda não consegui. Mas e aí, Alexandre, como é que faz, então? A Ana citou no comecinho da fala dela. Eu fiz a minha parte. Eu amei o meu pai da melhor maneira com que e nós temos que entender muito bem essa fala agora. Eu consegui amar o meu pai, ou meu filho, ou meu irmão, da melhor maneira possível com que a minha compreensão, o meu momento nessa existência permite. Nossa, mas não é possível um pai não amar um filho. E nós temos centenas de exemplos, gente. Centenas. Nós não podemos, a doutrina nos oferece um manancial de consolo e de explicações racionais por quais nós precisamos aproveitar. O que não quer dizer, e nesse pequeno trecho, eles nos falam de algumas coisas que nós ainda não entendemos. O Edmilson colocou que eu ia começar a comentar. Nem todos os lados, pela maioria, é reparação. Claro que não, Edmilson. A maioria deveria ser para elos de amor. O fato que nós aproveitamos a situação para reparação, é que é a maneira mais fácil que eu consigo de aprender a amar, como eu disse lá. Mas em relação a isso, o que nós ainda temos muita dificuldade, muita gente pergunta em relação a isso, em relação à reencarnação e os laços familiares, como eu comecei a falar, é que muita gente fala assim, então, mas Alexandre, então se tem reencarnação é o seguinte, nós somos em 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Se tem a reencarnação, quantas mães e quantos pais nós teremos? Qual deles nós vamos amar mais? Esse é um questionamento extremamente natural e normal. E aí a pergunta é para vocês, qual deles nós vamos amar mais? E a resposta vai lá no comecinho do nosso bate-papo. Qual que é a orientação do Cristo para nós? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E não está, entre parênteses, vírgula, aspas, ame o seu pai e a sua mãe como eu vos amei. Ame o seu irmão como ame o seu filho como eu vos amei. Desculpa. Quem que nós vamos amar mais? Qual dos pais dessas múltiplas existências que nós vamos amar mais? Que nos foi mais afim. Que nós criarmos laços de afeto e de amor verdadeiros. Mas, Alexandre, de novo, não é possível que não tenha um pai ou uma mãe que não ame o filho. Tem. E se nós ficarmos aqui 2h30 recolhendo relatos, nós vamos ver que tudo isso é verdade. E o mais importante desse trecho, embora, como eu disse, esse trecho é extremamente grande, a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, ou à vida espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam numa viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Esse trecho é extremamente importante para nós entendermos que é outra questão que muita gente provavelmente tenha. Mas então todas as vezes nós vamos voltar com as mesmas famílias? Não, ele acabou de falar para nós que não. É necessário voltar na mesma família? Não. Mas Alexandre, então, mas aí não vai romper esse tipo de laço? Não. Eles nos deixam muito claro que não. Que os laços reais, os laços reais de amor não vão se romper. E a reencarnação, e é isso o título que ele coloca, reencarnação vai fortalecer esse laço. Por que fortalece esse laço? Porque a cada existência,
a cada convívio, a cada situação, eu aprendo a amar. Quem? O meu pai, o meu filho, o meu irmão? Não, eu aprendo a amar o outro. Que nós ainda precisamos, foi a ferramenta que a espiritualidade, que o pai encontrou de fazer, para que a gente conseguisse amar mais fácil. Por quê? Porque na maioria esmagadora dos casos, a maioria dos pais e mães amam seus filhos. A maioria dos casos, os filhos amam os pais. Por isso, o modelo de família que faz com que a gente tenha uma ferramenta para facilitar esse elo de amor, para fortalecer essa ligação de amor. Ué, mas então, e nós falamos disso um tempo atrás numa palestra, mas então, como é que eu explico? Alguém falou aí, nós somos em 4 irmãos, um muito diferente do outro, todos, um não pode ver o outro, um ama o meu pai, o outro não ama. Cada um está no estágio, cada um veio para um objetivo. Lembra que a evolução é individual, que nós precisamos da coletividade para ajudar nesse crescimento. Mas o entendimento e o crescimento é meu. Eu preciso entender que amar. Simples assim. Ah, mas a minha mãe não entende. A minha mãe não me ama. Vou usar o exemplo da Natália, que eu acompanhei. Ué, não quero. Ah, mas, Alexandre, como é que eu explico isso? Gente, não são espíritos que querem se acertar agora. Ué, mas veio como mãe e filho. Se toda mãe e todo pai ama o filho, todo filho ama o pai e a mãe, nós viveríamos já numa realidade de quase mundo feliz. E é isso que nós vivemos? Por quê? Porque se eu conseguisse realmente uma sociedade onde eu, Alexandre, amo os meus pais me amam, eu amo os meus irmãos, o meu núcleo familiar, eu já aprendi a amar, a tendência muito grande é de que isso se expanda. E se todas as famílias fossem assim, nós estaríamos muito mais adiantados do que nós estamos no estágio que nós estamos, que é prova e expiação. É isso que nós precisamos entender. Ué, mas é obrigação minha amar meu pai e minha mãe. A obrigação nossa é amar a todos, como o mestre disse. Nós ainda não conseguimos. Muitos ainda não conseguem amar nem o pai e a mãe. Muitos não conseguem amar os filhos. Isso não são casos raros. Nós não estamos falando aqui de uma coisa completamente absurda. Nós temos exemplos e exemplos de pais que simplesmente ignoram, ou pior, prejudicam filhos. Nós temos casos o oposto também. Quantos filhos que nós vemos abandonando pais? Nem vamos falar em depósito de idoso, que são os asilos. E não vamos julgar o mérito de quem toma essa atitude ou não. Mas quantos filhos que abandonam os pais no meio da jornada? Quantos? Não são poucos. E quantos pais, talvez em número menor do que essa referência que eu fiz, que abandonam os filhos durante a jornada? Podemos enumerar e ficar conversando aqui até a passagem do ano, que nós vamos ter exemplos que vocês vão ficar dando e que nós vamos falar assim, tá vendo? Ó, mais um. Ó, tá vendo? Mais um. É nesse sentido que nós estamos falando. Então, o que cabe? Ó, o que ele está falando da reencarnação para nós? Que esses laços, que são os laços afetivos, como a Ana falou, de uma mãe, várias que nos procuram no atendimento fraterno, que perdeu e que a reencarnação, o saber da continuidade da vida traz um consolo, traz uma calma para o coração, com certeza. Mas para quem não amava o filho, gente, e tem muita gente que vive disso, e hoje parece que eu estou meio virado de novo, e tem muita gente que passa por tudo que passa, não são pelos laços reais de amor que a reencarnação está falando aqui. Nem tudo é tão romântico. Muitos passam e sentem a passagem, a perda, entre aspas, de um filho, porque sentem remorso. Nós falamos disso outro dia aqui. Porque eu não fiz o que podia fazer, porque eu não entendi a escolha que ele fez na vida dele, eu não concordei, como alguém comentou aí, da escolha dele ser homossexual, ou se ele é homossexual ou não, é uma decisão que eu não consigo aceitar, e a mãe ou o pai chora copiosamente, ou põe para fora de casa. Que diferença de amor que tem, para Ana encerrar, o filho que é perfeito em casa,
que cumpre teoricamente com todas as obrigações, e o que é bandido. Você ama mais qual? Se é para amar todos igual. E eu sempre uso esse exemplo, e continuo o exemplo, normalmente o filho que dá mais problema é o que às vezes, principalmente pai e mãe, acabam dando mais atenção, acabam dando mais carinho, e muitas vezes dentro do próprio núcleo familiar, os outros irmãos falam assim, nossa, eu faço tudo certinho, filho pródigo, parábola do filho pródigo. Eu faço tudo certinho, fico ao seu lado, trabalho junto com você, e você gosta mais do outro que só dá trabalho. Você gosta mais do outro que usa droga. Você gosta mais do outro que vive a vida adoidado, curtindo, sem o mínimo de preocupação com todo mundo. Por que na maioria das vezes os pais se preocupam mais com esse? Porque esse é o que mais está precisando de amor. Está correto o que ele está fazendo? Não, mas não aprendeu. Não, mas não aprendeu. Então, essa construção que nos fala em relação à reencarnação, que nos aproxima a reencarnação dos laços reais de família, é nesse sentido que ele nos diz. Quando a unicidade de existência, eu comecei a falar em relação a isso, pode se romper num seguinte sentido. Eu te odeio nessa existência, eu desencarnei e acabou. Ou pior, que é o exemplo que eu sempre uso, que é o mais dolorido. Se nós tivéssemos uma existência só, e o tal do céu e inferno fossem reais, e a maioria, vou usar de novo a palavra porque eu não gosto de todas, a maioria das mães gostaria muito que as mães que amem seus filhos me falassem se conseguiriam viver a eternidade, sendo que a existência seria uma só, no céu, por tudo que fez, foi uma pessoa boa, moralmente, e o filho foi um traste e foi para o dito inferno. Essa é a unicidade de existência. Eu escolho, ou decidi, ou decidiram por mim, porque eu fui julgado, para onde eu vou, e eu rompo completamente com isso. A não ser os que são extremamente otimistas, como algumas pessoas que eu conheço, e nós normalmente somos assim, né? Por mais que o meu filho faça bobagem, não, mas na hora que todo mundo desencarnar, vai todo mundo desencarnar, e nós vamos todos nos encontrar no céu, ao lado de papai e mamãe, que foram muito bons, embora tenha sido um canalha, e nós vamos todos viver a eternidade felizes para sempre. E nós sabemos muito bem que a nossa existência nesse planeta, nesse momento, não é assim que é feita. Vamos lá? Uhum. Bom, não tem nenhuma colocação mais a fazer. É só uma pessoa, desculpa agora, queria tentar lembrar o nome, me perdoe, e quem falou, se quiser repetir, era bom. Não se preocupe se você é amado, ame. A Márcia. A Márcia? A Márcia Freire. Exatamente isso. Difícil a gente entender, difícil a gente compreender isso, mas o amar e o deixar de amar é livre-arbítrio de cada um ainda. Ou porque ele não sabe. Me perguntei por que eu disse. Exatamente. Tem vários relatos que a gente teria que ler um por um. Tem muita coisa. Que unem, assim, a gente acaba nos fortalecendo, porque todo mundo tem suas diferenças, todo mundo tem seus problemas, né? As suas tristezas por amar demais, por não ser amado, ou por não ter aquilo que esperava, mas o importante é entender que o ser que amou deixou de amar, enfim, é filho de Deus igual nós que amamos. E um dia ele vai aprender. E com certeza, nós, ou quem aprendeu a amar esse ser mais difícil com o espírito, vai estar ali pronto para o abraço de amor. Não vai falar assim, tá vendo? Te falei, olha, não existe isso. Não vai na espiritualidade, quando a gente desencarna e talvez se encontre, e esse ser caia em si, e vendo com os olhos espirituais tudo que fez ou deixou de fazer, todos os maus
e o bem que deixou de fazer, chegar até esse outro espírito que tem um elo de ligação sim, porque o outro ama, e aí o espírito vai falar, tá vendo, você não há isso, porque quando você ama de alma mesmo, de coração, como Jesus nos ama, que é esse verdadeiro amor, você não vai falar bem que eu te avisei, olha o que você fez, sabe? Porque isso é muito nós aqui da Terra, né? É errar e a gente falou, ó, te avisei, olha, te falei, né? Se glorificando de um bem que a gente fez que era obrigação nossa. Então fica aí a dica, se você ama muito e não se sente tão amado assim, ótimo, continue amando. Faça suas orações. O dia do despertar da outra pessoa vai acontecer. Independente se é mãe, se é pai, se é filho, se é irmãos, né? Só que tem situações que na vida da gente que a gente não pode fazer muito além do que a gente faz. Por exemplo, a gente já fez de tudo para ficar próximo, a gente já fez de tudo, mas não tem jeito, não tem, a pessoa não quer. A pessoa não quer, então não se culpe. Continue fazendo o que for o possível, principalmente oração, né? E fique pronto para um abraço quando a pessoa tiver o despertar de amor. Eu acho esse um recado. E é difícil? Muito, muito difícil. Muito difícil porque a gente não consegue entender, né? Por que não somos amados, enfim. E aí a reencarnação explica, Deus explica bastante isso para a gente. É só a gente ter ouvidos de ouvir e olhos de ver com o espírito, não com o corpo físico. E não se achar injustiçado por isso, né? Eu acho que o resto já foi falado, né? Podemos fazer a nossa oração final. Todo mundo com a sua aguinha aí do lado. Agradecer a espiritualidade amiga e a Jesus por esse tempo de Evangelho no Lar conosco, tão próximo. Existe, toda vez que fazemos o Evangelho no Lar, existe uma equipe que nos acompanha, a equipe espiritual, que muitas vezes traz irmãozinhos desencarnados também para ouvir o que a gente tem para dizer. E essa equipe, claro, junto com Jesus, ela já está no nosso lar desde antes das 7 horas da manhã, preparando o ambiente, limpando a nossa casa de todas as formas e pensamentos negativos que nós, no dia a dia, trazemos para dentro do nosso lar. E com o Evangelho no Lar, com a prática do Evangelho, que eu acho um santo remédio, peço e sempre falo para todos, o equilíbrio, o amor, vai se instalando no lugar da impaciência, da intolerância, da falta de compreensão das dificuldades do outro, né? E esse amor vai se instalando em nosso ambiente familiar. A cada Evangelho no Lar é uma luz que se acende, né? Primeiro a chama de um fósforo, pequena, mas com a insistência, essa chama se transforma num grande farol para nós e para todos os que vivem ao nosso redor, para os nossos vizinhos, para o nosso quarteirão. E assim, se cada um praticar o Evangelho no lar, seja o horário que for, nós consigamos um pouco de paz na nossa cidade, no nosso estado, que está no nosso país e no mundo. Propaguem e divulguem o Evangelho no lar, divulguem a palavra de Jesus, que é de amor. E sempre, na hora da discussão, da conversa, nunca apontar o dedo para o outro que está, e sim compreender as dificuldades de quem convive com a gente. Gratidão à espiritualidade amiga que esteve conosco. E nesse instante, Jesus caminha em seu lar, deixando toda a luz,
toda a paz e todo o amor necessário ao seu lar. Coloque em sua água, nesse instante, o remédio necessário para você e para toda a sua família. Se você tem um ente querido, um amigo, um parente, que talvez esteja internado, pense nele firmemente e que no remédio que ele for tomar, ou na água que ele for beber, enfim, que Deus ali, Jesus ali também coloque todo o remédio espiritual necessário para o seu, não para o corpo físico, mas para o seu espírito também, para o seu entendimento do momento que está passando. Não o porquê comigo, mas para quê eu passo por isso. Que Jesus abençoe, proteja, ampare e que nós consigamos sempre ouvir seus conselhos através do nosso anjo amigo, nosso anjo da guarda. Que não, toda vez que saímos ou levantamos da nossa cama, já pensemos em Jesus e pedimos: Jesus, fique conosco, através do nosso anjo guardião. Gratidão a toda a espiritualidade amiga que trabalha conosco e que chega aos lares de todos que nos acompanham. Gratidão aos amigos encarnados e os desencarnados que são trazidos também para ouvir um pouco sobre o Evangelho, que nós consigamos, com essa união de energia e amor, ajudá-los a seguir o caminho necessário, ou para postos de atendimento, colônias espirituais, hospitais na erraticidade, mas que sejam encaminhados e que haja um entendimento da sua real situação hoje. Gratidão mais uma vez pelo amor, pelo carinho, que todos nós juntos transformamos isso em energia. Gratidão a Jesus, ao nosso mestre, nosso irmão, e a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga. Que assim seja. Assim seja. Gente, então, só damos avisos para quem ainda não viu. O vídeo está lá na página da gente pagando mico, mas foi feito com muito carinho. Eu achei que ele fosse colocar para não finalizar. Não está abrindo, gente. Eu tentei colocar no Face, mas ele não abre por aqui. Mas entrem lá na página que está lá. Tá? Só astros e estrelas são fantásticos. Lembrando, então, quem ainda não está participando da campanha do sorteio do livro Parábolas 2, nós vamos deixar até hoje à tarde. Hoje à tarde nós fazemos o sorteio. Teve muito aquilo que eu falei, tem muita gente que falou, não, eles acabaram, eu não tenho sorte, então põe o nome lá, gente, é pouca gente, nós vamos sortear e aí semana que vem nós vamos fazer mais um. A Natália está falando, para as pequenas, Luana e Cauane, beijo para elas, Natália. Se cuidem aí, hein? Luana está com depressão 10 anos, se cuidem. Ontem tivemos uma notícia triste do desencarne do pai da Audrey, que foi outra ex-atleta nossa, ficou muito triste, falei com ela ontem. Enfim, tá lá o vídeo, tá a campanha lá. Amanhã nós não temos transmissão, como eu falei para vocês, no domingo, no sábado, 7h30, nós vamos compartilhar o nosso bate-papo lá na rádio de Barra Bonita com os amigos queridos. Aliás, vamos começar o ano trabalhando mais do que terminando, gente. Nós vamos... Sábado de manhã nós temos palestra, domingo à noite nós temos palestra, segunda nós voltamos com o projeto Sermão do Monte, terça vez o Evangelho, quinta esse bate-papo, quarta estudo, né? Voltamos no estudo na quarta-feira. Na quinta, como eu disse para vocês, não percam, nós vamos divulgar bastante, nós vamos ter um bate-papo muito, muito, muito interessante com a Alice Guega, atriz, que fez o filme do Divaldo, é aquela irmã que comete suicídio. Já vou adiantar que o assunto surgiu, porque a Magali, no nosso bate-papo, falou disso, de que ela, inclusive, é uma pessoa que tentou suicídio, pensou em suicídio, se emocionou muito em fazer o papel, e a espiritualidade vai dando um jeito de colocar, né? Além de ser extremamente, vocês não têm noção do quanto é agradável, do quanto foi simpática, baiana, né? Então já sai na frente da gente. Um bom ano para todos, boa passagem de ano, que 2020... Nós temos muito a agradecer, gente. Eu falei isso outro dia para a Ana, com todas as dificuldades que foram, nós sabemos que foi muito difícil o ano para todo mundo,
despedida de pessoas queridas, essa pandemia maluca que nós até agora não sabemos direito para onde ir, para que lado tomar, mas que para nós, do Amigos do Bem, foi um ano muito importante e nós temos muito a agradecer. Nós conhecemos muitas pessoas novas, estamos tendo, né, a cada dia pessoas se aproximando do Amigos do Bem, enfim, nós só podemos agradecer realmente, embora todas as dificuldades do ano, nós temos muito o que agradecer, nós do Amigos do Bem, eu e a Ana em particular, muito agradecer o carinho. Eu sempre brinco que às vezes as pessoas mandam mensagens, nós não talvez nem mereçamos algumas mensagens, algumas manifestações de vocês, porque a Ana sempre diz isso e ela tem muita razão. O trabalho não é da Ana, nem do Alexandre, nem do Amigos do Bem. Nós tentamos, e ontem no bate-papo com o Bacelli, com toda a simpatia dele, que nós reprisamos, o trabalho é de Jesus, o trabalho é de espiritualidade, e a gente se coloca como intermediário à disposição para tentar, e claro que nós não conseguimos nem chegar próximo do que poderíamos passar, mas é uma alegria muito grande, como a Ana disse, esse projeto do Sermão do Evangelho no Lar foi uma surpresa quando nós começamos. Hoje nós tivemos com 60, quase 70 pessoas participando com a gente, estamos terminando com 50 e poucas pessoas, 7 horas da manhã, véspera de Ano Novo. Tem gente que deve olhar e falar, tudo maluco, espírito é tudo maluco mesmo. Mas nós só podemos agradecer realmente o ano, todo o carinho de vocês, a participação de vocês com a gente. É isso que acaba nos motivando e a culpa é de vocês também, porque vocês acabam enganando a gente, achando que nós estamos no caminho certo. Então, obrigado. Entrem lá, participem do sorteio, assistam lá o vídeo que nós fizemos com todo o carinho do mundo para todos os participantes do Amigos do Bem. Como eu disse, nós gostaríamos de ter colocado os 32 mil seguidores que tem a página junto com a gente lá. Como não dá, nós colocamos só os mais atrapalhados mesmo, para passar vergonha. Então, só o Edmilson que fugiu e o Acácio também, que deu uma fugida. Então, nossa gratidão, boa passagem de ano para todos. Segunda-feira nós voltamos às atividades todas aqui da nossa página, mas sábado e domingo estaremos juntos, conversando um pouquinho de doutrina ainda. Só é tanta gente falando em gratidão, que vocês... Não, e eu respondo gratidão, 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 mas é que gratidão eu acho muito obrigado muito pouco, né? Então eu acho que a gratidão parece que é maior, e eu queria ter uma palavra maior que fosse gratidão, mas não achei no dicionário ainda. Vocês que fazem os nossos dias melhores, vocês que nos ajudam e nos fortalecem, pode ter certeza, somos uma grande família, cada comentário, cada postagem, cada bom dia, é um carinho no nosso coração. Então, gratidão é nossa. Muito obrigado por esse ano. Muito obrigada pela compreensão. Somos falíveis também. E eu aprendo demais com vocês no atendimento fraterno, aqui na página, enfim. Minha gratidão é imensa. Muito obrigada mesmo. Que 2021 continuemos unidos com Jesus, propagando mais o seu evangelho e ajudando mais pessoas que necessitam. Gente, boa passagem de ano para vocês. Até sábado.